Eu sou Etevaldo Siqueira, do mundodigital.net.br. Queria dar um depoimento pessoal sobre 50 anos de jornalismo tecnológico que eu completo nesse mês de março de 2017. Eu comecei em março de 1967, chegando à redação do Estadão, como um aluno que havia acabado de ser aprovado pelo vestibular, o primeiro vestibular da Escola de Comunicações. E a primeira coisa que eu tive contato foi com duas pessoas da redação. Primeiro, Clóvis Rossi, que era o editor-chefe, e segundo, com Júlio Mesquita Filho, que já tinha mais de 70 anos e que era uma figura assim icônica do jornalismo brasileiro. Ele era muito paternal, me chamou e disse: Etevaldo, eu soube que você foi classificado em primeiro lugar no vestibular da ECA, então nós estamos te dando essa oportunidade. Eu queria saber se você, pelo que vem de uma escola de comunicações, se você gosta de comunicações. Eu disse: gosto, comunicações está no meu DNA. Eu já usava a palavra DNA para dizer que está no meu passado biológico e psicológico, porque minha mãe era telegrafista. Expliquei para ele, ele falou: está sendo criado neste ano de 1967 o Ministério das Comunicações. O governo militar na época criou dois ministérios que o Brasil não tinha, Comunicações e Transportes, que estavam todos juntos no Ministério de Viação e Obras Públicas. Então, o Ministério das Comunicações, eu fui designado a fazer a cobertura, e o Clóvis Rossi me chama lá: você que vai fazer comunicações, então eu vou te dar uma determinação. Você vai cobrir telecomunicações e comunicações e tecnologia para o resto da sua vida. E cá estou eu, 50 anos depois, cumprindo. Talvez não foi uma ordem de serviço, foi uma maldição, porque eu não consegui mais sair dessas áreas. No entanto, eu digo que foram as áreas que mais me poderiam entusiasmar e me prender realmente ao jornalismo, porque elas abriram um campo e uma perspectiva de conhecimento do mundo, de conhecimento de empresas, conhecimento de laboratórios, de universidades, de personalidades no mundo inteiro, participando de congressos, de feiras, de exposições, fazendo visitas a empresas que faziam pesquisas específicas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão. Passei a conhecer mais de 80 países, né, nesses 50 anos, e o mais importante foi ter visto a passagem de um mundo que era predominantemente analógico para um mundo inteiramente digital, como nós estamos hoje. Então vejam só que eu chego numa redação com 200 máquinas de escrever, manuais ainda, só alguns privilegiados tinham máquinas elétricas. Havia uma IBM de esferinha que batia ali, que era um exemplo, tá certo? O status que aquilo representava. Tinha até um recurso para apagar e corrigir, batia em cima uma tinta branca que tirava a letra, e assim veio depois terminal do computador. Em 1970, o jornal passa a ser composto com um computador Honeywell Bull. Não era da IBM, porque o Estadão não tinha ou ainda a experiência no mundo do uso do IBM, mas tinha do Honeywell Bull. Era um computador de origem francesa que foi aplicado no Estadão. Eu fui visitar o computador, que está imenso, de um mainframe cercado de vidro, né? Tinha que colocar um avental branco, pantufas, gorro, porque não podia ter poeira lá dentro, né? E eu falava com os operadores como se eles fossem deuses e eu fosse um reles mortal que estava ali para fazer perguntas idiotas como jornalista que não entendia daquilo. Para mim foi uma verdadeira lição, foi uma escola aquele computador, mostrando como é que ele compunha, né, que era um sistema hoje considerado obsoleto, mas na época avançadíssimo, com placas de vidro que tinham letrinhas que eram fotografadas
e passadas para um filme, e depois do filme ia fazer os fotolitos que iam imprimir o jornal, né? Hoje a gente ri quando se lembra daquele sistema de composição eletrônica e virtual. Notem bem que o que aconteceu nesses 50 anos, né, eu fui cobrir a NASA e ver fisicamente, presencialmente, muitas coisas sobre o projeto Apollo. Inclusive a Apollo 11, depois de fazer um suplemento de 16 páginas, deixar pronto, eu voei para Houston, e ao chegar lá, a surpresa que eu tinha que passar por uma entrevista com um chefe de comunicação que me pergunta assim: que experiência você tem de astronomia? Eu disse: nenhuma experiência, minha mãe era astrônoma amadora, mas o que eu sei são rudimentos. Ele falou: já está meio caminho andado, dá para fazer a cobertura. Mas você vai ficar, pede para o seu jornal para permanecer aqui mais 2 semanas, nós vamos te mandar para Pasadena. E eu testemunhei num telão a descida do homem à Lua, aquilo que todo mundo viu pela televisão, né, com imagens todas branco e preto, chuviscada, né, que era a televisão da época, mas em tempo real, tá certo? Quer dizer, testemunhar a chegada do homem à Lua foi uma coisa de impacto na minha vida, como foi para a humanidade, com a diferença que eu estava lá no local, né, no centro de controle de Houston, né? E pude também assistir o drama da Apollo 13, né, no ano seguinte, em 1970, quando há aquele acidente, explode o tanque de oxigênio e nós tínhamos que esperar 48 horas para trazer de volta aquela cápsula com 3 astronautas. Um deles era o Fred Haise. Fred Haise foi depois, me deu uma entrevista 2 anos depois, quando se falou nos primeiros ônibus espaciais, que eram o Space Shuttle. Mas nesse período eu tive a oportunidade de não só testemunhar toda a conquista do espaço, como também ir para a União Soviética e ver o projeto espacial soviético. E lá conversar com cosmonautas, porque era o nome que eles davam ao astronauta, visitar a base de Baikonur, onde até hoje é do Cazaquistão, mas na época tudo era União Soviética, o Cazaquistão. Deu oportunidade para que eu pudesse voar nos anos 70 um avião chamado Tupolev 144, que era muito parecido com um Concorde, e que os cínicos diziam que o nome dele devia ser Concordov, né, porque dizem que os russos roubaram o projeto. Bom, eu assisti depois a explosão da tecnologia digital, né, não só com as coisas, as telecomunicações digitais, né, que mudaram o mundo. O que nós temos hoje num smartphone, como exemplo, o único dispositivo na história da tecnologia que tem mais o número de aparelhos em uso do que a própria população humana. O mundo dispõe hoje de mais de 7 bilhões de smartphones. A popularização dele, ele deixou de ser apenas um sistema de comunicação de voz para ser, só imaginar o número de aplicativos que o Android tem, de 3 milhões de aplicativos, e passa a ter aplicativos que são muito mais sofisticados do que aqueles antigos, como o Waze, por exemplo, que nos dá um cenário de tráfego, como você tem um Skype que te permite fazer ligações pessoa a pessoa em qualquer lugar do mundo, sem passar pelas operadoras telefônicas, bypassando operadoras que passaram a perder grande parte da sua receita de longa distância, de comunicação de longa distância. A chegada da banda larga, a chegada, digamos, da inteligência artificial e de tudo que ocorreu nesses 50 anos. Evidentemente que o mundo de hoje, em que eu estou falando para vocês, 2017, não tem quase nada do mundo de 1967. Isso
é o tema sobre o qual eu vou voltar algumas vezes para focalizar aí assuntos bem mais pontuais. Composição eletrônica nos jornais, o fim do jornalismo impresso, que era uma fatalidade, nós estamos vendo no horizonte e que eu sinto na carne, depois de ter trabalhado 45 anos no Estadão. Eu vi que o Estadão de hoje é uma reminiscência do que foi o Estadão dos anos 80, por exemplo, em que o jornal chegava a tirar edições de quase 400 páginas aos domingos, que tinha uma tiragem que disputava com a Folha o primeiro lugar no Brasil e tinha uma influência e uma credibilidade muito maiores. O que ocorreu na Inglaterra com o Times, o que ocorreu nos Estados Unidos com grandes jornais, e dizer qual é o futuro do jornalismo nesta nova era inteiramente voltada para a quarta revolução industrial. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Conte pra gente o que você gostaria de ver e a gente vai tirar as dúvidas dos assuntos que interessam em tecnologia do mundo digital.